Fala, terceirão! Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Como é que passou aí, né, esse final de semana, esses simulados todos aí, segunda e terça, agora já é quarta-feira, já estamos aqui juntos, né? Estamos aqui inaugurando o seu dia, inaugurando as suas aulas do dia. Espero que você esteja bem, toda a sua família esteja bem. E quero agora estar orando por vocês, quero orar por cada um de vocês, por cada familiar de vocês, tá certo? E também pela nossa aula que está só começando. Oremos então. Santo e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor está cuidando de mim, cuidando dos meus alunos, cuidando dos seus parentes. Mas, Paizinho, te pedimos que o Senhor tenha uma proteção especial com cada um deles, um cuidado, um zelo especial para com cada um dos seus parentes, seus familiares. Eu não sei como estão todos os parentes dos alunos, nem mesmo como eles estão nas suas casas de fato, mas o Senhor é quem sabe, Pai. Então eu te peço que o Senhor esteja presente, esteja abençoando a vida deles, trazendo cuidado para a vida deles, a tua proteção também contra qualquer doença que eles possam estar se contaminando. E eu te peço, meu Deus, também pelas aulas, pelas tarefas aí, pelo final do bimestre que nós estamos chegando, que o Senhor dê forças para cada um deles e também para que essa aula seja uma bênção na nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus, assim te peço. Amém. Bom, eu quero falar hoje com vocês sobre Jesus, né? Sobre Jesus, sobre essa pessoa tão importante que ele é para nós cristãos. Mas eu queria te fazer refletir um pouquinho sobre a seguinte frase hoje. A salvação é de graça, mas não foi de graça. É essa frase que eu quero falar com vocês hoje sobre ela, sobre esse conceito. Muita gente, né, aborda a questão da graça hoje em dia, né? Quando você erra, quando você peca, a primeira coisa que a gente pensa, existe chance para mim ainda, existe salvação, existe o perdão, existe a graça de Deus estendida sobre a humanidade. Fato é que isso é uma verdade. É verdade de que a graça ela se estende na vida de cada ser humano. Não importa o seu pecado, o tamanho do seu pecado. O que importa é que por esse pecado você já foi salvo quando Jesus morreu na cruz. Jesus ele morreu por todos os pecados da humanidade. Ou seja, não importa qual é o pecado, qual o tamanho desse pecado, o que importa é que a salvação ela alcança, né? É por isso que inclusive existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, que por mais que o pecado ele abundou, né? Ou seja, ele se alastrou pela humanidade como se fosse até um defeito genético, né, que é passado de pai para filho, e os atos pecaminosos também são uma realidade na vida dos seres humanos, na vida da humanidade. Por mais que o pecado ele abundou, ou seja, ele se alastrou pelo mundo, superabundou a graça, ou seja, muito maior do que as consequências do pecado, muito maior do que o pecado em si, é a graça. É o que Cristo fez por mim e fez por você naquele dia na cruz. Porém, por mais que seja de graça, não foi de graça, galera. Alguém pagou esse preço e esse alguém tem nome, Jesus Cristo. Ele deu a vida pela sua, a vida dele foi paga. A vida dele foi, na realidade, o preço. Ou seja, foi uma troca. A vida dele, que era justa, perfeita, santa, purificada, pela sua, que é pecaminosa, a gente tem nossos atos pecaminosos, a gente tem nossos pensamentos pecaminosos. Isso tudo foi uma troca. A gente trocou a vida dele pela nossa. É a mesma coisa de que se uma pessoa inocente
tivesse ido para a cadeira elétrica no lugar de um preso perigoso que cometeu realmente um pecado e tivesse feito isso por livre e espontânea vontade. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. E aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas se fazem. Mas não poderia os anjos terem morrido no nosso lugar? Não poderia outro alguém ter morrido no lugar da humanidade? Precisava ser Jesus? Precisava ser Deus? Pois é. Como que Deus seria visto como justo se ele tivesse deixado uma criatura morrer por outra criatura? Isso seria injusto. Seria injusto e não seria válido. Somente o Criador poderia pagar o preço no lugar da sua criatura. Somente o Criador poderia salvar a criatura. Se um anjo se colocasse no lugar de Jesus e falasse assim, não, Jesus, não faça isso, deixa que eu faço, e ele morresse pelo nosso lugar, isso seria injusto. Seria injusto e não seria válido, porque ele não conseguiria morrer no meu e no seu lugar, porque ele é apenas uma criatura. Apenas o Criador poderia pagar esse preço. Apenas o Criador poderia consertar o pecado que a sua criatura realizou. Consertar o problema que nós criamos. O nosso Criador, ele foi e consertou um problema que nós criamos. Ou seja, ele ligou novamente o céu com a terra. Quando a gente pecou, o nosso relacionamento com Deus, ele foi desligado. É por isso que existe um texto na Bíblia que diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Portanto, Deus falou, eu não posso deixar com que as minhas criaturas estejam separadas do meu amor, estejam separadas da minha presença, estejam separadas do meu relacionamento. Portanto, ele veio e ele se entregou no nosso lugar para que o nosso relacionamento fosse restabelecido, para que a nossa conexão fosse reconectada, para que a gente tivesse de novo a oportunidade de se achegar diante de Deus agora, sendo considerados justos. Portanto, meu aluno, portanto, minha aluna, não importa o que você fez, não importa o seu pecado. A graça de Cristo, ela superabundou. Ela cobre todos os pecados. Igual tem o texto da Bíblia que diz que a mancha que você pode ter, ela pode ser tão vermelha quanto o carmesim. O mais vermelho possível, ou seja, o pecado maior que existe. Mas a graça de Deus, ela lava as tuas vestes que estão manchadas. A salvação de Deus, né? O que Jesus fez por você na cruz, é possível lavar qualquer erro. Nunca se esqueça disso. A graça, ela é de graça. Não tem como você pagar por isso que Jesus fez. Não tem como você e eu comprarmos a salvação. Mas Jesus comprou no seu lugar. Lembre-se disso hoje no seu relacionamento com o teu Deus. E fiquem com Ele. Deus abençoe. Uma boa semana.